Juan, é contigo o último momento desse encontro maravilhoso. Tô chegando. Tá dando para me ouvir aí, não? Tá aparecendo? Tá ok? Ouvindo bem, Juan. Maravilha. Ouvindo bem e vendo bem. Cara, que momento, hein? Voltei no tempo agora, cara. Isso aí, estamos ouvindo. Obrigado, professores. Voltei no tempo aí, poder assistir aí meus professores. Que maravilha, que honra estar aqui, pessoal. Então, fechando aqui, né? Fiquei com essa responsabilidade de fazer o encerramento, depois a gente faz o encerramento formal, cada um, mas no que tange a literatura, então, pessoal, da República, né? Mais um período de grandes transformações, tá? Isso é a literatura também, né? A escola literária que eu propus aqui apresentar é o acompanhamento dessas transformações. Então, percebam que a própria ideia de república, ela estava no rol, né, dessas novas correntes político-ideológicas provenientes da Europa, pessoal. A gente sabe aí que por ocasião da proclamação da República, de forma improvisada, a bandeira imediatamente utilizada aí, né, foi uma bandeira idêntica à norte-americana, só que verde e amarela. A gente sabe também que o hino utilizado de forma improvisada por aqueles militares que eles estavam foi a Marselhesa, né, o hino da Revolução Francesa, pô. Então, vejam que, mais uma vez, aquela tentativa, né, não uma efetivação, mas uma tentativa, em parte efetivada, de ruptura com símbolos, né, criação de novos símbolos nacionais. Aí, tá? A gente tem como constatação que essa tentativa de refundação do Brasil, ela vem romper, né, sendo redundante, romper o projeto que vinha sendo desenhado. O professor mencionou anteriormente, inclusive, a parte da abolição da escravatura. Ela deveria ter tomado outra rota. Havia um projeto desenhado, né? A gente tem nomes aí como Joaquim Nabuco e a própria Princesa Isabel envolvido com isso. Isso não vai se concretizar e nós temos, infelizmente, o que temos, que é essa dívida histórica aí e lidando com as consequências pela forma como foi feita a nossa abolição da escravatura. Pessoal, então, com isso, né, ainda na ideia de rompimento, tentativa de rompimento e de mudança cultural, a gente tem a necessidade de novos heróis, novos feriados no calendário, né? Então, o Tiradentes ele vai ser ressuscitado para ser utilizado enquanto... Essa ideia de calendário, inclusive, ela está muito ligada ao positivismo, que é a doutrina ideológica, né, importada aí da França pelos nossos militares, então ali proclamadores da República. Mas uma coisa interessante é que o positivismo ele fez mais sucesso no Brasil do que na França, tá? E o positivismo no Brasil ele tem uma interpretação muito particular que é filtrada pelos militares, em especial o Benjamin Constant, tido aí como um dos cofundadores da República, né? Era professor de matemática na escola militar. Ele faz o filtro, o estudo desse positivismo. Então, para que eu sei que até parece uma ideia absurda, né? Mas a título de curiosidade, havia uma ala militar positivista, não era as Forças Armadas inteiras, né? Eu me refiro às Forças Armadas, Marinha e Exército, pessoal, né? Que o professor até já mencionou aqui que a aeronáutica vem depois, no contexto da Segunda Guerra. Mas não eram todas as nossas Forças Armadas que compartilhavam do mesmo pensamento. Inclusive, dentro do Exército havia uma linha positivista e havia uma linha que criticava o positivismo, tá? E uma das defesas do positivismo raiz, do Augusto Conte, é a crítica ao militarismo. Então, o positivismo a longo prazo, ele prevê, né, após as suas transformações em sociedade, a gente tem o estágio teológico, metafísico, por fim positivo, a gente tem a extinção dos militares, né? Se trabalha para que a nação chegue no momento em que não se precise mais de militares. Isso era o positivismo que, por uma ironia, era defendida pelos nossos militares, mas aí, né, com peculiaridades. Então, isso merece uma certa atenção. Esse não é o único pensamento, né, que estava no rol de disputas, na forma como a instituição se enxergava acerca do próprio papel perante a nação. Esse papel começa a ser ressignificado com a Guerra do Paraguai, isso já foi mencionado, né, a nossa grande autora Lilia Schwartz, ela diz que a partir da Guerra do Paraguai, o Exército, inclusive, se surpreende, né, com essa ascensão social que ele passaria a ter e se vê cada vez mais assumindo o protagonismo de pautas como o abolicionismo, né? Então, é interessante lembrar que uma parte do Exército, eu posso falar aqui do Deodoro da Fonseca, se recusou a continuar prestando o serviço que faziam antes da Guerra do Paraguai, que era o de captura aos escravizados que fugiam, né?
Então, isso aconteceu. Uma outra pauta, que é a mais importante para nós aqui, que o Exército foi adotar, foi o republicanismo. Beleza, pessoal? Então, não por acaso a gente vai ter essa proclamação aí, né, hoje abordada também como golpe republicano, e à frente dela, mas não apenas nos bastidores, não estavam apenas bastidores nos militares, né, havia toda uma classe, o Partido Republicano, mas à frente dela, os militares. Promovendo aí mais uma tentativa de ruptura. Mas, pessoal, vamos lá, né? Então, falando aí da proclamação da República, o hino brasileiro, fazendo um gancho com a nossa literatura, né, melodia aí de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório Duque Estrada, ele traz referências ao romantismo, a gente já viu isso antes com a Canção do Exílio, mas ele é predominantemente parnasiano. Essa é a corrente literária ali da nossa transição para a República, beleza? Um estilo literário que marca a primeira etapa da República, vai ser o parnasianismo, então, e ele tem como característica o fato de ele ser muito rebuscado, muito preocupado com a estética. Um dos maiores representantes dele vai ser o Olavo Bilac, que, não por acaso, posteriormente vai ser o nosso patrono do serviço militar dentro do Exército, beleza? Ele vai fazer ali a campanha em prol do alistamento do serviço militar, que necessitava ser organizado, né, para que problemas que aconteceram na Guerra do Paraguai não se repetissem, pessoas sendo utilizadas aí à força, sendo pegas à força na rua para ir para o combate, isso aconteceu. A ideia era organizar, né, a seleção do serviço militar obrigatório, e o Olavo Bilac ele teve uma participação nisso, sendo alçado, portanto, a patrono do serviço militar. Mas voltando ao parnasianismo, né, que é a qualidade deste poeta, vamos analisar aqui um trecho do nosso hino, e já vou dar, né, a chave de análise para ele. Percebam que a letra ela é invertida. Olha aqui, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Todo mundo conhece isso aqui, tá? Eu só preciso ser didático aqui para fazer o meu complemento depois. O sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Ponto. É tudo meio invertido aqui, né? Quem não está familiarizado com o parnasianismo, que é o caso de todos nós aqui no presente, a gente precisa fazer num primeiro momento, num primeiro contato, um breve cálculo. Parece um pouquinho de quem era o brado retumbante. Aí volta na outra, do povo heróico, entendi. Onde é que ele foi ouvido? Às margens plácidas do rio Ipiranga, onde foi declarada a independência. Mas por que isso não é dito de uma forma assim tão clara? Porque nós estamos no parnasianismo. Daí o hino brasileiro ele vai ter essa pegada. Tranquilo, pessoal? Eu acho que o poema mais associado ao parnasianismo, pelo menos eu me lembro disso no colégio, é o Vaso Chinês, se não me engano, do Alberto de Oliveira. Tá, pessoal? Tem um trecho dele aqui, né? É um poema. Esqueça o romantismo, as aspirações idealistas de um futuro, de um passado, de um território. Vejam o vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Viu, casualmente uma vez de um perfumado. Contador sobre o mármore luzido, entre o leque e o começo de um bordado. Está falando aí do vaso chinês. Pessoal, os parnasianos, eles definem isso como um projeto de arte pela arte. Não tem que ter posição política, social, não, é arte pela arte, tá? Essa é assim como eles se definem. O Alfredo Bose, nosso crítico, por suas vezes, ele vai chamar isso de fetichismo do objeto, tá? Isso aí é um fetiche que eles têm por analisar o objeto, suas formas métricas aí. Então, essa ironia, né? A forma como os parnasianos se veem, a forma como eles são vistos. Não por acaso eles serão muito satirizados aí pelos modernistas futuramente. Avançando aqui, então, pessoal, ainda no contexto da inauguração da República, não dá para deixar de citar esse cara aqui, ó. Não dá. Ele é um ator meio desconhecido às vezes, mas ele tem um pioneirismo de um tema que nos interessa para os estudos contemporâneos da nossa história aqui, que é a abordagem da homossexualidade na literatura, pessoal, tá? O Raul Pompeia, ele traz isso de forma pioneira. Na verdade, ele não foi o primeiro a trazer, mas foi o primeiro autor com projeção, né, em grandes círculos literários, a falar de homossexualidade na literatura por meio desse clássico que é sua obra-prima, que é o Ateneu. E aí, pessoal, vou me permitir aqui ler o primeiro, não é nem o primeiro parágrafo, é só a primeira frase, tá? Esse livro aqui, ele é o livro que começa com uma das frases mais lindas da nossa literatura brasileira. Eu não sei se é porque eu só comecei a pensar assim depois que virei pai, mas vocês vão entender aqui na minha leitura. Vejam bem, é muito curto, ó. Começa assim o livro, primeiro capítulo. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. O Ateneu era o colégio interno, tá? Então, olha só. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. O protagonista estava deixando seu convívio familiar e adentrando
a vida que não terminaria mais, nós sabemos que não termina mais, a vida de estudos ela não termina nunca. Então, olha só, quem já foi, e eu já fui, quem já foi o filho entrando na primeira série, pela primeira vez, saindo da asa da mamãe, entrando e querendo louco para chorar, quem já foi esse filho, eu já fui, sabe o significado dessa frase aqui. Quem já foi o pai que levou a sua filha, ou seu filho, pela primeira vez na escola, no primeiro dia de aula, sabendo aquela jornada linda que estava se iniciando ali, vai enxergar esse parágrafo aqui e essa frase vai também vai entender o que há ali, entendeu? E é isso que acontece com o nosso personagem aqui. Essa história, ela é autobiográfica, tá? O Raul Pompeia, ele também estudou num colégio interno, e esse colégio interno era internato, né, regime de internato, ele ia, acho que ao final do ano para casa, mas ele vivia lá com outros alunos. E lá ele teve a sua transição da infância para a adolescência, naquele convívio de regime interno. E é lá que ele vai ter todas os contrastes, né, dessa jornada terrível que nós sabemos que é a adolescência. Eu fui um adolescente terrível, e eu olho para o Raul Pompeia e penso que ele estava lá perdido também, como naturalmente um adolescente deve estar, né? Existe esse período. Quem não passa por isso, parabéns, continue assim, estude, esse é o caminho, beleza? O Raul Pompeia, há uma discussão muito grande de onde ele se insere em termos de escola literária, né? Há quem diga que ele é um realista, há quem diga que ele se insere no naturalismo, mas há quem diga, isso é interessante da obra dele, que ele seja o único autor da nossa literatura brasileira que representa o expressionismo, pessoal. Não existe corrente literária do expressionismo aqui no Brasil. Existe apenas uma referência ao expressionismo, que é esta obra. Tá? Esta obra chamada O Ateneu de Raul Pompeia. E por quê? O que a gente tem de expressionista aqui? A gente tem uma distorção, pessoal, uma distorção, perdão, da forma como aquele personagem interpreta o mundo e como ele nos transmite, tá? Então, há uma deformação da realidade, isso é uma característica do expressionismo, e um certo exagero, talvez, da forma, porque tudo é radicalizado na forma como ele narra, tudo é muito intenso, então ele não sabe o quanto ele foi realmente abusado por aquele clima repressivo do regime interno, de uma escola, onde na época nós sabíamos havia castigos físicos. Há também uma certa dificuldade em lidar com o desenvolvimento da sexualidade entre aqueles meninos que lá conviviam. Então, por esses motivos, o Raul Pompeia, ele merece ser estudado, é um personagem interessante para a nossa literatura. Ele, enquanto pessoa em si, temos um dado interessante, né? Ele vai sofrer do cancelamento. O cancelamento ele não é uma coisa que nós inventamos aqui. Círculos literários promoveram o cancelamento do Raul Pompeia pelo seu posicionamento político. Tá? Ele era, então, um adepto do florianismo. Ele era um florianista convicto, gostava do Floriano Peixoto, né? E isso foi mal visto entre círculos literários, passou-se a ter um isolamento, ele foi criticado, inclusive, pelo Olavo Bilac. Ele vai desafiar o Olavo Bilac para um duelo armado e, infelizmente, ele vai acabar se suicidando, tá, aos 32 anos, jovem, e há quem diga que esse suicídio ele é decorrente desse cancelamento também, na forma como o autor recebeu as portas do mundo sendo fechadas para ele, assim, né, usando uma metáfora aqui. Pessoal, atravancando aqui na nossa literatura, não dá para falar do Brasil República sem falar dessa obra, e aqui eu faço um gancho com o que o professor Damar falou, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Tá? Euclides da Cunha, nascido, vejam só, pessoal, nascido em 1866 e falecido em 1909. Como? Assassinado. Morreu assassinado. Após desafiar o amante de sua esposa. Tá? Então, a sua esposa, na verdade, ela sai de casa, leva o filho e vai morar lá com o indivíduo. O Euclides, que vai ser esse grande autor, o Euclides da Cunha, né, autor do Sertões, ele vai desafiar esse camarada aí que roubou sua esposa, e ele vai morrer, pessoal, ele vai morrer assassinado. E para deixar mais trágico ainda, para provar para vocês que a gente não precisa de novela, de série, de Netflix, que a nossa realidade por si só ela já carrega tudo que a gente precisa, drama, suspense, terror. O filho de Euclides da Cunha também vai morrer em duelo com esse mesmo assassino do pai. O cara mata o pai, o filho vai lá, tenta vingar e morre também. Então, isso não é um livro, pessoal, isso é a nossa história real, beleza? A história do autor Euclides da Cunha. O livro que nos interessa aqui é Os Sertões. E por que nos interessa? Porque ele trata da destruição, da devastação de Canudos, presenciada
pelo Euclides da Cunha. Tá? O Euclides da Cunha ele vai acompanhar as tropas militares enquanto um representante ali do jornalismo. Né? Ele é um ex-militar, né? Ele foi expulso porque ele se posicionava ali politicamente, então ele vai se posicionar pró-república, né? Contra a monarquia, ele vai acabar sendo expulso, e ele, trabalhando no jornal, ele vai, depois da República, né? Tem o advento da República, o Euclides tinha laços com aqueles grupos que ascenderam dentro das fileiras ali militares, né, dentro da política militar. Ele vai ser chamado ali em primeira mão para acompanhar as tropas de Canudos, vai presenciar e ele vai contar o que ele, né, presenciou lá em seu livro Os Sertões. No primeiro momento, em folhetins também, no jornal, né, então foram periódicos, as informações, depois ele centralizou ali já em 1903, não tenho certeza se foi 1903 ou 1906, tá, pessoal? Essa informação vai me faltar aqui. E a obra, então, publicada ali, trazendo uma verdade inconveniente, né? Que é, naquele momento de reconstrução do Brasil, reconstrução, né? Refundação, de mostrar que o Brasil estava evoluindo, que estávamos indo rumo ao positivismo, né? Essa ideia daqueles militares que fundaram, pelo menos, né? Estamos avançando, a sociedade está avançando. Essa ideia de avançar, né, em fases, ela não é apenas positivista, né? Nós encontramos isso no marxismo também. Então, o Brasil estava progredindo. Isso começa, talvez, até com o próprio Charles Darwin, né? Estávamos evoluindo rumo a algum lugar. E naquele cenário de tentar passar uma imagem de evolução, vem Euclides da Cunha e mostra aquela realidade dos sertões, a devastação daquelas pessoas, né, que viviam na miséria. É uma realidade que o Brasil não conhecia e passa a conhecer por meio dessa obra. É uma obra que viralizou e que tem o seu papel histórico aí também no pré-modernismo, pessoal. Tá? A gente está falando do pré-modernismo, desculpa. O que isso significa? Pré-modernismo é uma escola literária? Não. É uma transição, quando nós temos o esgotamento do naturalismo, o esgotamento do realismo, e nós estamos caminhando para aquele evento que todo mundo conhece, que eu vou falar aqui, Semana de Arte Moderna, de 1922, beleza? Aquilo que aqueles modernistas vão defender já está aqui de alguma forma, beleza? Já temos fortes pegadas modernistas aqui, por isso o pré-modernismo. Na cena pré-modernismo, o professor Delmar mencionou ali, né? Temos os cafés, livrarias, surgindo enquanto espaço de relação intelectual, belle época, né? Em relação ali, em referência à França. Temos a fundação, e aqui eu vou entrar com um parágrafo polêmico, da Academia Brasileira das Letras em 1897, pessoal, tá? Antes da virada do século. Na fundação dessa Academia Brasileira das Letras, nós temos o discurso do seu fundador, né? Machado de Assis. E o que diz Machado, em referência ao objetivo da Academia Brasileira das Letras, ele diz o quê? O nosso objetivo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária, de forma a sobreviver aos acontecimentos de toda a casta, as escolas literárias e as transformações civis. Então, o Machado, essa era a intenção basilar ali, da Academia Brasileira das Letras, ele está dizendo o que com isso? Que a Academia Brasileira das Letras teria um papel conservador na história, né? De preservar a literatura das adversidades, né? Acontece que não teria como o Machado saber naquele momento, hoje nós sabemos, olhando para trás, as adversidades talvez façam parte, né, da história, da literatura enquanto arte e enquanto estudo histórico propriamente dito, né? Ela vai se moldando a partir dessas adversidades aí. Pois bem, para fechar o pré-modernismo, eu preciso falar também de um camarada e nosso conterrâneo aí, nosso João Simões Lopes Neto. Vou falar também do Lima Barreto e a nossa ponte final para o modernismo, que é o Monteiro Lobato. Tá? O Monteiro Lobato faz a ponte para o modernismo, mas não pelo motivo que muita gente pensa aí. Depois eu vou explicar. Ele não era adepto do modernismo, mas graças a ele o modernismo vai dar um boom, digamos assim. Pessoal, começando com viu meu aviso aqui, pessoal, de respirar e falar mais devagar, tá? Agora fui avisado aqui, eu vou me obedecer. O Lima Barreto, preciso falar dele aqui, importante autor aí do negro, né? Ressaltado hoje muito pelo movimento negro também. Ele teve uma história triste, tá? Com problemas aí de depressão, alcoolismo, ele foi internado algumas vezes. Ele retrata essa experiência por meio da sua literatura. A gente tem personagens que são internados em hospícios, né? E nós podemos imaginar hoje a realidade de um hospício naquela época, a crueza da literatura, a forma como ele narra. Infelizmente eu não separei aqui, mas está no livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, pessoal? Isso aí é uma informação retirada desse livro. É uma pessoa que vai ser internada ali, e realmente a forma como ele narra
bem interessante, assim, a fim de psique humana, né? Retornando aqui ao próprio Dostoiévski, que é uma das fontes do Lima Barreto. O Lima Barreto, pessoal, ele afrontava a República nos jornais, ele depreciava a República em relação à monarquia, não era monarquista, fazendo um gancho com o professor Delmar, né? O professor Delmar foi tido ali como monarquista, ora pode ser visto até como contrário à monarquia, porque ele consegue, talvez, criticar e elogiar diferentes correntes, né? Ele consegue, inclusive, talvez na própria causa que ele defende, ele consegue talvez ver problemas, assim. Isso é uma qualidade que o Lima Barreto ele vai trazer. Ele é a favor da República, mas ele faz muitas críticas à República, né? E com referências à monarquia, querendo mostrar, poxa, nós não estávamos tão ruim assim, entendeu? A ideia dele, enquanto jornalista, é promover uma mudança positiva, né? Ele vai criticar a nossa bela época aqui também, chamando ela de culto do doutor, tá? Essas são palavras dele, época de culto ao doutor e feticismo das pedras preciosas e pirotecnias verbais. Olha como isso está de encontro ao que o professor falou ali do Rui Barbosa. Tá? Então a gente está vivendo uma época aqui, que todo mundo está enxergando como uma época de ascensão. O Lima Barreto olha para isso aqui, feticismo das pedras preciosas, pirotecnias verbais, né? Então é dizer muito, a verborragia, né? Dizer muito e não falar nada, não ter conteúdo. Livro inaugural do Lima Barreto, para encerrar aqui o Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, pessoal, que livro fantástico. Alguns dizem que é uma obra autobiográfica também. A gente tem ali uma pessoa que sai do Nordeste rumo à cidade grande. Eu não lembro se essa cidade grande é no Sudeste ou no próprio Nordeste, porque a gente tem cidade grande lá, né? Faz muito tempo que eu li esse livro. E ele é um jovem que ele está negro, que está indo buscar a vida, né? A sua ascensão na cidade grande. E isso é fantástico, pessoal, a forma como é abordada. Ele não sabe da existência do racismo, porque ele nunca foi para a cidade grande, nunca experimentou isso na pele. E a mãe dele não sabe como explicar isso para ele. E ela não explica. Ela tenta várias vezes entrar no assunto, mas ela não... Poxa, como é que eu vou explicar isso pro meu filho? E no final ela não explica, e ele vai sozinho para a cidade grande, e ele vai, é claro, descobrir na pele o racismo. Tá? Isso aí é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto, pessoal. Grande, grande autor, tá? Vou chegar aqui, acho que no autor que... Eu espero que, por favor, quando vocês passem na Praça Coronel Petrosório, Deus quiser, quando tudo melhorar, passar essa fase, pô, sentem com aquele camarada que está lá, beleza? É o nosso João Simões Lopes Neto, nascido em Pelotas. Tá? A obra mais conhecida dele é Contos Gauchescos, tá aqui. Obra maravilhosa. Pô, descobri faz pouco tempo, demorei, pessoal, para ler esse livro aqui. Ele teve uma ascensão literária póstuma, infelizmente. E aqui eu preciso parafrasear aqui o Machado de Assis, né? Já está morto, podemos elogiá-lo. É isso o Machado de Assis falava. Já está morto, podemos elogiá-lo. João Simões Lopes Neto foi assim, tá? Ele repercutiu após morrer. E muito dos modernistas se consagrariam por algumas coisas que o João Simões Lopes Neto já tinha feito nesse livro aqui, pessoal, tá? Eu vou citar um exemplo aqui que é um exemplo que me marca bastante e vai de encontro a alguns comentários que foram feitos aqui quanto à questão dos pets, né, dos animais. Alguém conhece uma cadela chamada baleia, pessoal? Uma cadela chamada baleia. Esse é o nome de uma cadela muito conhecida na literatura, que é um personagem do Graciliano Ramos, tá? Um autor lá da segunda fase modernista. Acontece que o Graciliano Ramos ele traz no seu livro Vidas Secas, uma obra fantástica, a perspectiva de uma cadela, que é a baleia, o nome dela é baleia, sendo morta. Tá? Ela está sendo morta por pessoas ali do seu convívio. E o autor narra isso a partir da visão da cadela. Isso é uma... Meu Deus do céu. Que livro, que livro, que livro. E esse capítulo ele é fascinante, tá? E ela morre. Isso é muito triste. Quando eu li isso, eu pensei, cara, esse cara, ele... Como é que ele descreveu isso, cara? Como é que ele entra na cabeça de uma cadela? Porque ele descreve isso muito bem, a confusão dela. E como é que ele descreve isso? Eu achei fantástico. Eu comecei a considerar muito o Graciliano Ramos quando eu li isso. E não é que eu descubro, lendo Contos Gauchescos, que essa façanha já tinha sido realizada pelo nosso João Simões Lopes Neto, pessoal, tá? Então, o João Simões Lopes Neto, nesse livro, ele tem um conto chamado O Boi Velho, que é a morte de um boi a partir de sua própria perspectiva. É um animal filtrando aquilo que está acontecendo com ele, o animal no abate. Como o animal no abate entende aquele momento. Então, apenas grandes escritores podem nos mostrar isso, né, por uma literatura como essa. Então, por favor, pessoal, é obra obrigatória, pessoal pelotense aí, Rio Grande do Sul, do Brasil, João Simões Lopes Neto. Temos ainda, pessoal, e aí eu vou ter que falar desse autor, não posso. Fui na casa dele recentemente, inclusive, estive em Cruz Alta.
Perdão, esse aqui eu não vou falar agora, porque eu vou fazer um gancho final ali depois com a nossa história épica do Rio Grande do Sul. Para ir para o modernismo, então, Monteiro Lobato. Tá, pessoal? Monteiro Lobato é o nosso pai da literatura infantil, né? Tido por muitos como pai da literatura infantil. Eu não vou ler nada sobre nenhuma obra dele aqui, porque ele é o nosso gancho para o modernismo, tá? O Monteiro Lobato, ele não era adepto do modernismo, ele era um crítico, mas foi justamente por isso que ele acabou impulsionando o movimento, tá? Então a gente tem lá em 1917, em dezembro de 1917, uma exposição de arte modernista no Brasil, então chamada de arte futurista, por uma pintora chamada Anita Malfatti, tá? E o Monteiro Lobato, conservador, ele vai ficar contrariado com aquilo. Poxa, olha aqui, os padrões de literatura de arte estão regredindo. Ele vai escrever um artigo chamado Paranoia ou Mistificação. Ele vai massacrar, então, a obra de arte da Anita Malfatti. E a gente vai ter uma psicologia reversa com isso, pessoal, porque o que vai acontecer? Os intelectuais, nem todos ligados ao modernismo, principalmente os ligados, mas alguns também que não eram ligados, eles vão comprar a causa da Anita Malfatti. Eles vão dizer, opa, só um pouquinho, Monteiro Lobato, só um pouquinho, não é bem assim, né? Te afasta, põe-se no seu lugar, vamos respeitar. E a partir daí a gente tem uma união de intelectuais em prol dessa arte tida como moderna. A gente vai ter uma série de pequenos eventos que vão chegar a desaguar na nossa Semana de Arte Moderna de 1922, tá, pessoal? Onde a gente vai ter ali uma nova proposta de ruptura com os padrões simbólicos de arte. Tá? Qual é o grande marco histórico do marco? Né? A gente sabe que a Semana de Arte Moderna é um marco, mas qual é o marco que antecede ele? O que eu preciso entender para saber como isso pode acontecer, a Semana de Arte pode acontecer? É 1917, né, com a exposição de Anita Malfatti, a crítica de Monteiro Lobato, mas anterior a esse evento nós temos em 1912 a chegada do Oswald de Andrade da Europa. O Oswald de Andrade, ele foi na Europa e ele viu, opa, só um pouquinho, cara, a nossa arte brasileira ela está atrasada, eu preciso atualizar o pessoal. Então ele vai estudar lá as vanguardas europeias, a gente está falando aqui, né, do cubismo, expressionismo, que eu mencionei ali, né, do Ateneu, surrealismo, dadaísmo. Ele vai estudar isso, vai voltar para o Brasil em 1912 e ele vai conversar com o pessoal, vai botar esse conjunto, esse escopo teórico, aí, né, artístico, na mesa. E o pessoal vai gostar e vai começar a empreender essa jornada. Tá? A título de curiosidade, a Semana da Arte Moderna ela se chamaria Semana Futurista, tá? No primeiro momento seria Semana Futurista, acabou virando Semana de Arte Moderna. Acontece, então, em 1922, centenário da independência. A gente tem uma efeméride aqui, né? Se em 1822 nós tivemos a independência do Brasil, independência política, 100 anos depois busca-se a independência cultural. Essa era a proposta. Vejam como a literatura, a história, ela é irônica e cheia de paradoxos, né? O Oswald de Andrade traz as vanguardas europeias e por meio delas ele fala, nós precisamos usar isso aqui para chegar no nosso padrão de arte, nosso padrão literário, nosso Brasil, raiz, porque o que a gente vem feito aqui há muito tempo é uma imitação. Percebam que eu sempre começo aqui, ó, o realismo começou em tal lugar, o romantismo começou em tal lugar, veio para cá, né? O modernismo é assim também, mas os modernistas eles se enxergavam como pais, né, inauguradores de uma arte brasileira, estritamente brasileira, ainda que usando padrões estéticos de fora num primeiro momento, porque o modernismo, tal como o romantismo, vai passar por 3 fases também. Beleza, pessoal? Percebo, então, a gente tem a efeméride, já citei, né? Proclamação da Independência Cultural, tranquilo, a gente teve agora o bicentenário da independência, né? Agora vamos esperar o próximo. Qual é o objetivo da Semana da Arte Moderna e o que o modernismo pregava, enfim, né? Para finalizar, arrematar essa parte. A regra é não ter mais uma regra. Desenvolvimento do nacionalismo crítico, a gente viu isso com o Castro Alves, mas os modernistas vão dizer que eles estão trazendo isso agora, tá? Nacionalismo crítico, é nosso. Nós vamos ter uma nacionalidade, um orgulho brasileiro, mas com uma capacidade crítica e até sarcástica. Rompimento com códigos acadêmicos, tá? E aí entra a crítica, eles farão ao parnasianismo, eles vão satirizar muito o parnasianismo, e a busca por versos livres. Não precisa mais rimar, pessoal. Vamos tirar o negócio do coração e o que sair vai ser. Entendeu? A gente vai ver muito isso no Carlos Drummond de Andrade, inclusive. Quais são as fases do modernismo, pessoal? Primeira geração, segunda e terceira geração, tá? Mas qual é a primeira geração? A gente vai falar aqui só da primeira e da segunda porque está dentro do nosso recorte que vai até 1945, tá? A terceira vai ficar para a próxima oportunidade.
Primeira geração, 1922 a 1930, é a fase heróica, né, a nossa vanguarda, aqueles que vêm na frente, que vão dar a cara a tapa, vão ser xingados na Semana de Arte Moderna, vão ser muito xingados, tá? A Semana de Arte Moderna ela se consolida posteriormente com a produção de manifestos e escritos. Naquele momento ali, ela só veio para chocar mesmo, entendeu? Ela não conquistou tanto público assim. A obra de referência dessa primeira geração modernista é Macunaíma, tá? Do Mário de Andrade, pessoal. Aqui a gente tem uma Rapsódia, que mistura lenda, épico, lírico e, pasmem, parmesanismo enquanto paródia. Então, o autor aqui, ele é um autor brilhante, é um livro difícil de ser lido, ele é um autor brilhante, ele vai conseguir elencar tudo isso e, num determinado capítulo, ele vai escrever de uma forma parnasiana, tirando sarro do parmesanismo. Ele consegue fazer isso com muita habilidade no Macunaíma, tá, pessoal? A segunda geração, que é a minha preferida, não tem como não ser, porque ela vai ser contemporânea a tudo que foi falado pelos professores aqui. Vejam só, olha só. Segunda geração vai de 1930 a 45. São os autores que escrevem nesse período. O que acontece de 30 a 45, pessoal? A gente tem a crise de 29, que é 29, mas vai impactar em 30. A gente tem Revolução de 30, do Vargas. Temos Intentona Comunista, de 1935. Temos a ditadura do Vargas, em 37. Temos o Brasil indo para a Segunda Guerra Mundial. Temos a deposição de Vargas. Eu não citei aqui nem a Revolução Constitucionalista, como é chamada, 32, são muitos eventos, o Brasil está conturbado, então isso é um momento propício para a arte crítica. Tá? Então essa é a característica dessa segunda geração de modernistas, cujos nomes direi aqui alguns, né? Graciliano Ramos, que mencionei anteriormente, do Vidas Secas. Aliás, o Graciliano Ramos vai ser preso durante a ditadura do Vargas, tá? Temos o Carlos Drummond de Andrade. Temos o Jorge Amado, que vai ser preso na ditadura de Vargas. Temos Cecília Meirelles. Temos Raquel de Queiroz. Pessoal, dos 5 nomes que eu mencionei, 4 tiveram passagem pelo Partido Comunista do Brasil, beleza? Fundado lá em 1922. Então, percebam aí a presença do partido já no campo cultural. Tranquilo? No âmbito da literatura, eles vão ter uma presença forte. Obra de referência desse período, Vidas Secas, que já mencionei, Sentimentos do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, e Capitães de Areia, do Jorge Amado. Por favor, leiam, livro fantástico. Eu acho que até que tem um filme ou uma série na Netflix aí. Por fim, chegamos na terceira geração, não vamos falar dela, porque ela começa em 1945, mas para não perder a oportunidade, pessoal, aqui finalizando aqui, né, não passar batido no que se trata a cultura desse período, a gente tem, justamente nessa fase aqui também, a tríade da sociologia brasileira, tá? Os 3 principais obras de fundação da sociologia brasileira, pelo menos assim é enxergada por alguns sociólogos, e entre eles o Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, que obras são essas? Elas são fundadas durante esse período, são escritas, né? Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, de 1933. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, de 1936. Ele é pai do Chico Buarque de Holanda, né, que foi, não sei se é pai ou avô, acho que ele é pai, que foi mencionado dele pelo professor Delmar. E o terceiro livro, Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942, do Caio Prado Júnior. São 3 nomes importantes para o âmbito da sociologia no Brasil. E é nesse período, percebam, né, esse intervalo de 30 a 45, que eles vão ter suas obras, não são inaugurais, né, mas as suas obras consagradas, digamos assim. Manifesto Antropofágico, para o Brasil, não vou falar sobre isso. Vou terminar aqui só para dizer que eu não... perdão, não vou terminar coisa nenhuma, me desculpem, vou ter que falar dele, pô. Né, sugestão literária aqui, para fechar, para não atrapalhar também o tempo aqui, para sugestão literária. Dever de casa, 2, sobre esse período. José Lins do Rego, com seu ciclo da cana-de-açúcar, estou falando aqui, né, de uma série de livros, entre eles Menino do Engenho e Fogo Morto. Então, para a gente aprender aí sobre a decadência, né, dos engenhos de açúcar no Brasil, esse é o fundo histórico desses livros incríveis. E ele, que é o que eu tenho tentado evitar, ele está chegando, agora eu vou falar, é o Érico Veríssimo. Beleza, pessoal? Visitei a casa dele agora em Cruz Alta aqui, e eu não tem como não falar dele, né? Ele é um romancista do modernismo, e ele escreveu a obra épica do Rio Grande do Sul, que é O Tempo e o Vento. Beleza, pessoal? O Tempo e o Vento é o nosso Game of Thrones, pô, tá? Ele escreveu esse livro entre 1948 até 1960. Foi muito tempo escrevendo esses livros, né? São vários livros. Nesses livros, o que a gente vai encontrar? Por que esse autor é obrigatório e por que eu não consigo dormir hoje por ainda não ter lido esse livro? Eu já li
olhar os lírios do campo dele. Mas me falta ainda o Incidente Antares e principalmente o Tempo e Vento. Isso aqui, convenhamos, né? Iniciar um livro é iniciar um relacionamento sério no Orkut, no Facebook, enfim. A gente é um compromisso que a gente adota, então não dá para pegar uma obra dessa com mais de 1000 páginas e tem que ser calculado. Eu pretendo fazer isso, se Deus me permitir. Tá? Então o Tempo e Vento vai abarcar o quê? O conflito de gerações. Percebam, ó, portugueses contra castelhanos nos tempos coloniais, farrapos contra os imperiais durante o período regencial e maragatos contra florianistas durante a República, tá? Isso é o que esse autor vai abordar com maestria aí, né? Segundo todos os críticos literários alegam. A gente tem um filme também na Netflix aí, né? Vai ser bem resumido, mas em termos de literatura é uma obra indispensável, pessoal. E eu tenho muita vergonha de não ter lido ainda, mas vou providenciar isso aí para as próximas aí, para poder trazer ele aqui e recitar aqui parágrafos e fazer links com a nossa história aqui. Para finalizar, agora é o fim, eu prometo, não vou enrolar mais, eu vou recitar aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade, modernista, porque eu quero mostrar a simplicidade do modernismo e a mensagem oculta. Esse poema é Quadrilha, de 1930, a primeira vez que eu li eu não entendi, né, mas eu acho ele fantástico. Vamos lá, ó. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento. Raimundo morreu de desastre e Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Cara, o que ele está falando aqui? Ele cita um monte de personagem, ele fica em cima daqueles personagens, o que acontece com cada um, mas no final a Lili casou com o J. Fernandes, que não tinha aparecido em nenhum momento, entendeu? Então, às vezes, existe isso aí eu já estou indo para o campo da filosofia, tá? Me desculpem. Mas existe um parágrafo da nossa história ainda que a gente não conhece, entendeu? Então, esse poema diz muitas coisas, o Carlos Drummond de Andrade é incrível. Eu separei outros para ler aqui, Suposta Existência, mas eu não vou ler, porque eu não quero abusar mais da boa vontade, eu estou realmente satisfeito com o que apresentei até aqui. Professores, por favor, fiquem à vontade. Bom, Juan e Oswaldo, com isso nós fechamos essa imensa live, que penso, quero acreditar que cumpriu seu objetivo. O objetivo era nós usarmos nosso conhecimento para que vocês se deem conta do que tem de heróis ocultos que estão atuando e buscando ajudar o próximo. Os grandes heróis não são os grandes nomes. Os grandes heróis são as pessoas comuns que no momento de necessidade do próximo, abrem mão até da sua vida para beneficiar aqueles que precisam. Estes são os grandes heróis. Essas são as grandes histórias. E se tem algo que o Rio Grande do Sul nos ensina no meio desse caos, é como existem grandes heróis anônimos